Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui e para iniciarmos nossa aula, nada melhor do que falar com o Pai Criador, né? Vamos orar nesse instante? Senhor, na Tua presença estamos, ó Pai, gratos a Ti por mais este dia, Senhor, que o Senhor nos deste. Gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra, ó Pai. Gratos a Ti, Senhor, por tantas bênçãos que derramas sobre nós, ó Pai. E nesse instante, ó Deus de amor, que o Teu Espírito Santo possa nos guiar nesta aula, ó Pai. Que nós possamos ser usados por Ti, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar o entendimento necessário da Tua palavra, ó Pai. Fica conosco nesse dia, ó Pai. Guia os nossos passos, o nosso agir, o nosso falar, ó Pai, que seja, Senhor, transbordando Teu amor, Senhor, a todos que nos cercam, ó Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus que oramos, hoje e sempre. Amém. Após nós termos falado com Deus, nós vamos dar continuidade, né? O nosso texto base de hoje, ele se encontra no livro de Marcos, no capítulo 7, do versos 1 ao 13, e diz o seguinte: Alguns fariseus e alguns mestres das leis que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com as mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres das leis perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não obedeceram aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas! Como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem aos ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite seu pai e a sua mãe. E disse também: que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isso a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como esta. Bom, pessoal, no texto que acabamos de ler, nós vemos, né, que no tempo em que Jesus viveu entre nós, dava-se muita importância aos ensinamentos dos anciões, né, as suas histórias e os seus costumes. Mas também nós vemos que algumas pessoas, né, seguem tradições apenas aquelas que vão beneficiar elas, né? O nosso tema hoje fala sobre tradições com valores, né? O que são tradições? Bom, tradições, né, são algo que passa aí, né, na família, né, de pai para filho, ou, né, tradições em uma comunidade, né, em uma região. Isso são tradições ou costumes, né? E para entendermos assim um pouco, né, sobre essa questão de tradições e costume, né, para vocês ficarem pensando aí se vocês têm alguma tradição, né, ou algum costume na sua família que vocês perceberam que veio dos seus pais, né, que aprenderam com seus avós, enfim. É algo que quando criança meus pais me ensinaram, né, não somente a oração ao me levantar e ao deitar, mas a oração antes das refeições, né? Qual que é a importância disso, né? O que eles ensinaram para mim? Eles ensinaram que
é importante que a todo instante, né, eu agradeça a Deus, né, pelo que Ele está me dando, né, pelo dia, pelo alimento, né, enfim. Então, quer dizer, não foi um ensinamento em vão, vazio, né, tem algo de importante na minha vida, né, não foi simplesmente, porque a minha mãe faz, eu faço, né, não. Eles me ensinaram a importância de fazer, né? Então, isso é uma tradição com valor. Mas nós vemos aqui, né, no texto que nós lemos, né, que os fariseus, né, e alguns mestres das leis, eles estavam criticando, né, os discípulos de Jesus, porque na tradição deles, né, já que passou aí dos anciões para eles, que eles tinham que lavar as mãos muito bem lavados, né? Os alimentos que eles traziam do mercado também. Vejam bem, aqui, quando Jesus vai criticar, né? Eles criticam Jesus primeiro, né? Os seus discípulos, então Jesus, ele dá a resposta, né? Mas ao dar a resposta para eles, vejam bem, Jesus não está falando da questão de higiene, tá? Então, que nós possamos continuar aí ao fazermos as nossas refeições, né? Lavarmos bem as mãos, né? Para que nós possamos cuidar da nossa saúde. Então, aqui, nesse texto, a questão do lavar as mãos não é uma questão de higiene, tá? Eles achavam que o lavar as mãos, né, faziam com que quando eles ingerissem qualquer alimento, quando eles comessem qualquer alimento, eles não iam ficar impuros, né? Mas quando comia qualquer alimento sem fazer todo esse costume, né, de lavar as mãos, eles se tornavam impuros, né? Porque eles achavam que o que eles comiam é que tornavam eles impuros. Eles não perceberam, né? Eles não tinham entendido que o que torna eles impuros é o que eles têm dentro deles, né? É o coração deles, né? Então, é o pecado. Isso torna eles impuros, né? Só que eles se achavam os melhores, né? Porque como eles seguiam, né, as tradições dos anciões, então eles se achavam melhores do que todos, né? Eles se achavam os importantes, né? E Jesus aqui no versículo 6, né, ele responde, né, hipócritas, né? Porque vocês seguem os mandamentos aí, né, dos anciões, mas vocês se esqueceram do mais importante, que foi o mandamento de Deus, né? Vocês se lembram lá dos 10 mandamentos? E aqui nesse texto ele cita um, que é o honra o teu pai e a tua mãe. E é engraçado que nós, ao lermos esse texto, né, mais aqui embaixo, quando nós lemos aqui no 11 e o 12, né, mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz, eu dediquei isso a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Quer dizer, se eu dediquei a Deus, então os meus pais não têm importância. Mas e o honra o teu pai e a tua mãe? Eles estavam esquecendo. E é isso que Jesus aqui nesse texto, né, ele está apontando, né, esse pecado deles, né, porque isso era o pecado, só que eles não percebiam. Eles achavam porque eles seguiam, né, as leis dos anciões, então estava tudo bem. Eles eram perfeitos, né, vamos colocar assim, quando na verdade não, eles estavam pecando porque eles estavam deixando de lado os mandamentos de Deus, né? Se existe um mandamento, tá ali para nós seguirmos, não é verdade? Só que eles estavam se esquecendo disso. E é interessante, né, que eu estava lendo um pouco mais adiante nesse texto, né? Lá no 18 e 19 diz assim, ó: aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Então, né, quer dizer que o que eles estavam criticando aqui, os discípulos, estava errado, né? Porque eles não estavam percebendo o que eles estavam fazendo, né? E Jesus aqui, ele ensina não somente, né, os fariseus, os mestres das leis, mas também nos ensina, né, que tudo o que fazemos tem que ter um valor, né?
Não adianta nada eu ir para a igreja, louvar a Deus, orar a Deus, porque isso daí as pessoas estão vendo o meu exterior, né? O meu fora. Mas e o meu interior? Como está? Como está o meu coração? Como está a minha convivência com o meu irmão? Tá tudo bem? Né? Então, a gente tem o costume de ver aquele pecado visível nas pessoas. Mas e o meu pecado invisível? Porque todos nós temos. Você já sondou o seu coração como ele está? Né? Então, não vamos nos preocupar com o que ingerimos, mas com o que sai da nossa boca, né? O que vem do nosso coração. Como nós estamos? Como estamos vivendo? Meditem sobre isso durante essa semana. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um beijinho no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau!